Pessoas que não têm amigos possuem estas características raras. Carl Jung, bem-vindo. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu, mesmo que em silêncio, aquele peso estranho de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se sozinho. Hoje, vamos falar de um tema que incomoda, provoca e muitas vezes é mal interpretado. Pessoas que não têm amigos. Mas aqui, o olhar não será raso nem emocional. Será racional, psicológico e profundo. Ao longo deste vídeo, você vai reconhecer padrões invisíveis, entender traços de personalidade raros e compreender por que certos indivíduos parecem viver à margem dos vínculos sociais tradicionais. Talvez você se identifique, talvez reconheça alguém próximo. Vamos explorar as dores que quase ninguém verbaliza, desmontar julgamentos comuns e revelar como esses comportamentos se formam e, principalmente, o que eles dizem sobre a mente humana. Fique até o final, porque o que começa como solidão pode revelar muito mais do que a ausência de pessoas. Pode revelar estrutura psíquica, força interna e uma forma singular de existir no mundo. A solidão que não nasce da rejeição, mas da percepção. Existe um tipo de pessoa que não se sente exatamente rejeitada. Ela apenas enxerga demais. Carl Jung dizia que quanto mais consciência alguém desenvolve, menor tende a ser a necessidade de pertencimento superficial. E é aqui que tudo começa. Essas pessoas observam conversas vazias, risadas automáticas, vínculos baseados em conveniência, e algo dentro delas simplesmente não encaixa. Não é timidez, nem medo social. É uma sensação incômoda de não conseguir fingir interesse onde não existe profundidade. Isso costuma gerar afastamento natural, quase silencioso. E quanto mais elas se afastam, mais passam a ser vistas como estranhas. Mas o que quase ninguém percebe é o conflito interno que surge quando a mente vai rápido demais para ambientes sociais lentos. E esse é só o primeiro sinal. Existe um tipo de solidão que quase ninguém entende, porque ela não nasce da rejeição, nem da falta de oportunidade social. Ela começa no momento em que a pessoa percebe demais. É como entrar numa sala cheia, ouvir risadas, conversas cruzadas, histórias repetidas e sentir que nada daquilo realmente toca. Não é arrogância nem frieza. É uma sensação estranha de estar presente fisicamente, mas ausente por dentro. Carl Jung já apontava que algumas mentes funcionam num nível de consciência mais alto, e isso muda tudo. Essas pessoas captam incoerências, ruídos emocionais, interesses forçados. Elas percebem quando o vínculo é só hábito, quando a amizade é mais troca do que conexão. E aí surge o primeiro afastamento, quase invisível. Elas param de procurar, param de insistir, param de se explicar. Não porque não gostam de gente, mas porque cansam de fingir encaixe. O problema é que o mundo costuma chamar isso de isolamento, quando na verdade é excesso de lucidez. Só que essa lucidez cobra seu preço. Quanto mais você enxerga, menos consegue se adaptar. E quanto menos se adapta, mais solitária a caminhada parece. É aí que nasce um conflito silencioso. Vale a pena pertencer se para isso você precisa se abandonar? Essa pergunta começa a ecoar, e ela não some fácil. A mente que prefere o isolamento ao ruído. Jung falava que algumas personalidades vivem mais voltadas para dentro do que para fora. E essas pessoas costumam ter uma característica marcante. O silêncio não as incomoda. Pelo contrário, o problema surge quando o mundo interpreta isso como frieza ou arrogância. Enquanto muitos precisam de gente para se sentirem vivos, essas mentes precisam de espaço. Elas pensam demais, refletem demais, analisam gestos, palavras, intenções. Em rodas sociais, isso vira exaustão. E aos poucos, o cérebro cria uma associação perigosa. Companhia vira barulho. Isolamento vira descanso.
Mas essa mesma mente que se protege começa a perceber algo estranho. A solidão traz clareza, mas também cobra um preço emocional. Há pessoas que não fogem das pessoas, elas fogem do ruído, do barulho mental que certas interações provocam. É aquele cansaço que não vem do corpo, vem da cabeça. Uma conversa simples vira sobrecarga, não pelo tema, mas pela superficialidade, pela disputa silenciosa por atenção, pela necessidade constante de parecer algo. Essas mentes funcionam diferente, elas processam tudo em camadas, o que foi dito, o tom usado, o que ficou implícito, o que não bateu. Carl Jung já dizia que algumas personalidades são naturalmente mais voltadas para dentro, e isso muda completamente a relação com o mundo social. Enquanto muita gente busca estímulo para se sentir viva, essas pessoas precisam de pausa para respirar. O silêncio não assusta, organiza. Um quarto quieto, uma caminhada sem fones, um café sozinho. Isso não é fuga, é regulagem interna. O problema é que de fora isso vira rótulo, distante, frio, antissocial. Mas ninguém vê o custo de passar horas em ambientes onde tudo parece raso demais. Aos poucos, o cérebro aprende. Menos gente, mais clareza. Só que essa escolha, tão lógica por dentro, começa a gerar um desconforto difícil de nomear. Porque ao mesmo tempo em que o isolamento protege, ele também expõe uma verdade incômoda. Nem toda paz é completa quando falta alguém que realmente compreenda o seu silêncio. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo rápido, sem quebrar o fluxo do que a gente está construindo aqui. Se esse tema está conversando com você em algum nível, nem que seja aquele incômodo silencioso, se inscreve no canal agora, deixa o like e compartilha com alguém que vive esse mesmo tipo de solidão que quase ninguém entende. Isso ajuda o vídeo a chegar em quem realmente precisa ouvir isso. E fica até o final, porque a lição que vem depois não é motivacional vazia, é um fechamento que muda a forma de enxergar a própria solidão. Relações superficiais não sustentam profundidade emocional. Quem não tem amigos, muitas vezes, não deixou de ter pessoas, deixou de aceitar vínculos rasos. Jung acreditava que o maior sofrimento humano vem da desconexão entre quem somos e quem precisamos aparentar ser. Essas pessoas sentem isso no corpo. Elas até tentam se adaptar, rir do que não acha graça, concordar com o que não acredita. Mas algo soa falso. E quanto mais forçam, mais se afastam de si mesmas. Então preferem cortar antes que se percam. Só que esse padrão cria um ciclo difícil. Quanto mais seletivas se tornam, menos conexões surgem. E quanto menos conexões, mais o mundo parece inacessível. O que parece escolha consciente começa a flertar com isolamento emocional. O ponto de ruptura costuma acontecer nas relações rasas. Não é que essas pessoas não tentem. Elas tentam sim. Aceitam convites, aparecem em eventos, riem no tempo certo. Mas algo começa a incomodar rápido demais. Conversas que giram em círculos, vínculos baseados em vantagem, proximidade que só existe enquanto é útil. Isso pesa. Carl Jung dizia que o maior desgaste psíquico vem quando a pessoa precisa sustentar um papel que não corresponde ao que ela é. E aqui isso fica claro. Manter relações superficiais exige atuação constante. A pessoa sente que precisa diminuir suas perguntas, esconder pensamentos, simplificar quem é para caber. No começo parece adaptação saudável. Com o tempo, vira esgotamento. Alguns descrevem como estar acompanhado e ainda assim se sentir invisível. Outros como uma fome estranha por algo que nunca vem. Não falta gente, falta profundidade. E quando a mente percebe esse padrão, ela começa a se proteger. Cancela encontros, reduz contato, evita laços frouxos. Parece frieza, mas é defesa emocional. Só que essa defesa cria um paradoxo silencioso. Quanto mais autenticidade se busca, mais estreito fica o caminho social.
E a solidão que surge daí não é simples ausência. É a consequência direta de não aceitar menos do que faz sentido. O problema é que essa escolha, apesar de coerente, começa a mexer com algo mais fundo, uma cobrança interna que ainda não encontra resposta fácil. Autoanálise excessiva. Quando entender tudo, vira um peso. Há um traço raro aqui. A pessoa analisa não só os outros, mas a si mesma o tempo todo. Jung chamaria isso de confronto constante com a própria sombra. Nada passa despercebido, intenções, falhas, contradições. Isso dificulta laços espontâneos, porque a mente nunca desliga. Enquanto alguns se conectam sem pensar, essas pessoas revisitam cada conversa depois, cada silêncio, cada expressão. Isso cria distância emocional mesmo quando alguém tenta se aproximar, não por desinteresse, mas por excesso de consciência. E o mais curioso, elas sentem falta de conexão verdadeira, mas rejeitam quase todas que aparecem. É aqui que o conflito interno começa a se intensificar. Existe um ponto em que pensar demais deixa de ser vantagem e vira peso. Pessoas assim não desligam a mente com facilidade. Elas revivem conversas no banho, analisam um bom dia diferente, sentem quando algo sai do lugar, mesmo que ninguém tenha dito nada. Carl Jung falava sobre o confronto com a própria sombra, esse hábito de olhar para dentro sem filtro. O problema é que nem todo mundo aguenta esse espelho ligado o tempo todo. Enquanto muitos seguem no automático, essas pessoas questionam tudo. Eu falei demais? Fui verdadeiro ou só educado? Isso sou eu ou a versão que esperam? Esse excesso de autoanálise cria uma vigilância interna constante. Relações ficam mais difíceis não por falta de interesse, mas porque a mente nunca descansa. É como tentar relaxar com uma luz forte, apontada direto no rosto. E o curioso é que ninguém vê isso acontecendo. De fora, parece alguém tranquilo, na própria companhia. Por dentro, é um campo de reflexão contínua. Essa lucidez aprofunda, mas também isola. Porque quanto mais você se entende, mais percebe o quanto é raro alguém disposto a ir tão fundo. E aí surge uma escolha silenciosa. Se mostrar menos ou se afastar mais. Não é drama, é sobrevivência emocional. O pensamento vira escudo, mas também vira barreira. E quando essa barreira cresce demais, nasce uma pergunta difícil de ignorar. Até que ponto entender tudo está te afastando do que realmente importa? O paradoxo social. Querer profundidade num mundo raso. Talvez o traço mais raro seja esse paradoxo silencioso. Desejar vínculos profundos, vivendo em um ambiente que valoriza quantidade, não qualidade. Jung acreditava que algumas pessoas nascem deslocadas do seu tempo psicológico. Elas querem conversas que quase ninguém quer ter, relações que poucos sabem sustentar. E por isso acabam caminhando sozinhas. Mas essa solidão não é vazia. Ela é cheia de pensamentos, conflitos e perguntas que não se calam. A questão que fica ecoando não é por que não tenho amigos, mas até que ponto vale a pena me adaptar para não ficar só? E a resposta para isso conecta tudo o que foi dito até aqui e complica ainda mais o que vem depois. Talvez o ponto mais delicado de tudo isso seja o paradoxo. Essas pessoas querem conexão, mas não qualquer uma. Querem conversa que vá além do óbvio, presença que não precise ser preenchida com barulho, relações onde o silêncio não vira constrangimento. Só que o mundo gira em outra frequência. Rapidez, exposição, quantidade. Amizades viram números, vínculos viram utilidade, presença vira performance. Carl Jung falava que algumas pessoas nascem psicologicamente deslocadas do seu tempo, como se buscassem profundidade em um terreno raso demais. E isso cobra um preço diário. Elas até tentam se adaptar, respondem mensagens, participam, aparecem,
mas sentem que estão negociando pedaços de si mesmas o tempo todo. É como falar devagar em um lugar onde todo mundo grita. A solidão, então, deixa de ser escolha e vira consequência. Não por incapacidade de se conectar, mas por não aceitar relações que não sustentam quem elas são. O conflito cresce quando surge o pensamento incômodo: sou exigente demais? Ou o mundo que se acostumou ao superficial? Essa dúvida pesa, porque abrir mão da profundidade parece traição interna, mas mantê-la significa caminhar com menos gente ao redor. Não há resposta simples aqui. Só a constatação de que algumas solidões não nascem da falta de pessoas, mas da recusa em se perder para pertencer. E quando essa percepção se instala, ela muda tudo. A forma de olhar o outro, o valor do silêncio e, principalmente, o jeito de encarar a própria presença no mundo. Quando você junta todas as peças, algo fica claro. Não ter amigos nesses casos não é um defeito social. É um efeito colateral de uma mente que funciona fora do modo automático. A percepção aguçada afasta, o silêncio protege, a profundidade filtra, a autoanálise cansa e o mundo raso limita. Tudo se conecta. Carl Jung acreditava que o processo de individuação, esse caminho de se tornar quem se é de verdade, quase nunca é coletivo. Ele exige rupturas internas, escolhas desconfortáveis e muitas vezes solidão. Mas não aquela solidão vazia, e sim a que obriga o confronto consigo mesmo. O problema não está em não ter amigos, e sim em não entender por quê. Alguns tentam preencher esse vazio, forçando vínculos. Outros se endurecem, fingindo não precisar de ninguém. Ambos pagam um preço alto. A reflexão que fica é simples, mas difícil de engolir. Nem toda ausência é perda, e nem toda presença é ganho. Há fases da vida em que a mente pede menos barulho e mais verdade. Talvez o ponto não seja perguntar por que estou só, mas o que em mim não aceita mais o superficial? Porque quando essa resposta começa a surgir, a solidão deixa de ser condenação e passa a ser um espaço de construção. Se tudo isso fez sentido para você, não ignora esse sentimento. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também carrega esse tipo de silêncio por dentro. Aqui, a gente não fala para agradar, fala para provocar reflexão. E se você chegou até o final, fica a lição. Nem toda solidão é fraqueza. Às vezes é sinal de que você parou de aceitar menos do que a sua mente merece.